Ao longo da narrativa bíblica, poucos objetos carregam tanto simbolismo, mistério e significado quanto a Arca da Aliança. Mais do que um artefato antigo, ela representa a presença tangível de Deus no meio do seu povo. A Arca da Aliança, construída sob as ordens diretas do próprio Deus e cuidadosamente transportada pelos israelitas durante suas jornadas pelo deserto, tornou-se um dos elementos centrais da fé e da história de Israel. Mas o que torna a Arca tão especial? O que ela simbolizava para o povo de Deus? E qual é o seu papel no grande plano da redenção que permeia toda a Bíblia? É fundamental entender que a Arca não era apenas um objeto sagrado, mas também uma manifestação da aliança entre Deus e seu povo. Ela servia como um lembrete constante da santidade de Deus e da necessidade de obediência e reverência por parte daqueles que a serviam. Este estudo busca explorar em profundidade o significado teológico e histórico da Arca da Aliança, examinando suas implicações à luz da teologia bíblica e de sua conexão com a missão redentora de Deus, que culmina em Cristo. Ao longo desta análise, vamos viajar pela história antiga de Israel, desvendando o simbolismo que a Arca carrega, a maneira como Deus escolheu se revelar ao seu povo e o que tudo isso significa para nós hoje. Vamos mergulhar nesse mistério, começando pela própria construção da Arca, explorando seu propósito e, por fim, entendendo como ela se encaixa no plano divino que se estende desde a criação até a nova criação inaugurada por Jesus Cristo. Então, prepare-se para uma jornada através das páginas das Escrituras, onde a história da Arca da Aliança nos aponta, de forma surpreendente, para a plenitude do Evangelho. A construção da Arca, design divino e simbolismo profundo. A construção da Arca da Aliança não foi fruto de uma ideia humana, mas de uma ordem direta de Deus a Moisés. No livro do Êxodo, capítulo 25, lemos as instruções detalhadas que Deus deu a Moisés no Monte Sinai para a criação da Arca. Cada detalhe, desde o material até as dimensões, foi cuidadosamente planejado para refletir não apenas a santidade de Deus, mas também a sua intenção de habitar no meio de seu povo. A arca foi feita de madeira de acácia, uma madeira resistente e duradoura, revestida por dentro e por fora com ouro puro. Isso representa uma interessante combinação de simplicidade e glória, onde a madeira simboliza a humanidade e o ouro, a divindade. É uma imagem poderosa da união entre o terreno e o celestial, uma antecipação do próprio Cristo, que é plenamente humano e plenamente divino. A tampa da arca, conhecida como propiciatório, era onde os querubins de ouro estavam posicionados, com suas asas estendidas, cobrindo a arca. Esse local era o centro da presença de Deus, onde a glória divina se manifestava de maneira visível entre os querubins. Aqui, Deus falava com Moisés, estabelecendo o propiciatório como lugar da misericórdia e da expiação pelos pecados de Israel. Todos os anos, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para aspergir o sangue sobre a tampa, simbolizando a purificação dos pecados do povo. Os elementos colocados dentro da arca também são ricos em significado. As tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, e um vaso de maná serviam como lembretes tangíveis da fidelidade de Deus e do pacto estabelecido com Israel. A lei revelava a vontade divina para o povo, a vara de Arão simbolizava a liderança escolhida por Deus, e o maná lembrava o cuidado diário de Deus durante a jornada no deserto. Ao refletirmos sobre a construção e os elementos da arca, percebemos que ela era muito mais do que um objeto religioso. Era um símbolo da aliança inquebrável de Deus com seu povo e uma antecipação do que seria plenamente revelado em Jesus Cristo. Assim como a arca representava a presença de Deus entre o povo de Israel, Cristo é a manifestação final da presença divina na terra, o Emanuel, Deus conosco. A função da arca, presença divina e a santidade de Deus. A Arca da Aliança era o centro da vida religiosa e espiritual de Israel, servindo como símbolo da presença de Deus em meio ao seu povo. Contudo, essa presença não era algo trivial ou comum. A arca destacava o caráter santo e separado de Deus, exigindo reverência, temor e obediência por parte de Israel. O lugar onde a arca era guardada, o Santo dos Santos, no tabernáculo e mais tarde no templo, só poderia ser acessado uma vez por ano, e apenas pelo sumo sacerdote, durante o dia da expiação, Yom Kippur. A função primária da arca era ser o trono de Deus entre os querubins, onde ele habitava em glória.
Este conceito é central à compreensão da teologia de Israel. Diferente dos deuses das nações ao redor, que eram vistos como distantes e caprichosos, o Deus de Israel escolheu habitar com seu povo, mostrando que ele não é um Deus distante, mas um Deus próximo, que caminha com sua criação. No entanto, sua proximidade vinha acompanhada de uma advertência: Deus é santo, e o seu povo deve ser santo também. Levítico 19:2. A santidade de Deus, revelada por meio da arca, era um lembrete constante de que ele não poderia ser tratado de forma leviana. Um dos eventos mais marcantes na história de Israel ocorreu quando Uzá tocou a arca indevidamente e foi imediatamente morto. 2 Samuel 6 versos 6 e 7. Esse incidente serve como uma advertência clara de que a presença de Deus não pode ser manipulada ou tratada com descaso. A arca não era apenas um símbolo, ela era o local de uma presença viva, ativa e real do Deus Todo-Poderoso. Além de ser um trono de misericórdia, a arca também tinha um papel crucial nas batalhas de Israel. A presença da arca nas campanhas militares simbolizava que Deus estava lutando por seu povo. Quando os israelitas atravessaram o Jordão para conquistar Canaã, foi a arca que liderou o caminho. Josué 3 versos 14 e 17. Em Jericó, foi ao redor da cidade com a arca que o povo marchou até que as muralhas caíssem. Josué 6. A arca representava a força invencível de Deus, garantindo a vitória para aqueles que andavam segundo seus caminhos. No entanto, essa mesma presença que abençoava também podia trazer julgamento. Quando a arca foi capturada pelos filisteus, a presença de Deus se manifestou em julgamento contra eles, resultando em uma série de calamidades até que, finalmente, eles a devolveram aos israelitas. 1 Samuel 5 e 6. A arca era uma espada de 2 gumes. Para aqueles que honravam a aliança, ela trazia bênção e proteção, mas para os que a desprezavam, ela trazia julgamento e destruição. Assim, a função da Arca da Aliança revela a seriedade da presença de Deus entre o seu povo. Ela demonstra que Deus deseja estar perto de sua criação, mas que essa proximidade exige santidade, reverência e fidelidade. O relacionamento entre Deus e o homem, simbolizado pela arca, aponta para algo maior. A presença definitiva de Deus em Cristo, que nos reconciliou com o Pai e nos convida a viver em sua presença com obediência e amor. A Arca e a Aliança, um pacto entre Deus e seu povo. A própria Arca da Aliança estava intrinsecamente ligada ao conceito de aliança, servindo como uma manifestação tangível do pacto que Deus havia estabelecido com o povo de Israel. A aliança entre Deus e Israel era uma promessa bilateral, onde Deus, em sua graça, escolheu um povo para si, e esse povo, por sua vez, era chamado a viver em obediência e fidelidade. A arca era o símbolo máximo dessa relação pactuária, o ponto de encontro entre o Criador e seus escolhidos. Dentro da arca, as tábuas da lei, que continham os 10 mandamentos, eram a representação física dos termos da aliança. Os mandamentos não eram apenas regras morais, eles representavam o coração da aliança entre Deus e Israel. Ao obedecer a esses mandamentos, o povo demonstrava sua fidelidade ao pacto e vivia de acordo com a vontade divina. Por outro lado, a desobediência às leis de Deus significava a quebra da aliança, o que trazia sérias consequências, como se vê ao longo da história de Israel. O conceito de aliança permeia toda a Bíblia e encontra sua culminação na pessoa de Jesus Cristo. A Arca da Aliança, com suas tábuas da lei, aponta para a nova aliança que Deus estabeleceria por meio de Cristo, em que a lei não seria mais escrita em tábuas de pedra, mas nos corações dos crentes. Jeremias 31 versos do 31 ao 34. Este paralelo é crucial para entender a progressão da história redentora. A antiga aliança, firmada no Sinai, era um precursor da nova aliança, onde Cristo seria o mediador e o sacrifício perfeito. Além das tábuas da lei, a arca também continha o vaso de maná e a vara de Arão, cada um com um significado especial dentro do contexto da aliança. O maná era um lembrete do cuidado providencial de Deus, que sustentou seu povo durante a jornada pelo deserto. Ao fornecer diariamente o pão do céu, Deus estava reafirmando sua fidelidade à aliança, mostrando que ele não apenas estabelece um pacto, mas também sustenta o seu povo em meio às adversidades. A vara de Arão, que floresceu miraculosamente,
Era um sinal da escolha soberana de Deus sobre quem deveria liderar o seu povo. A rebeldia contra Arão e Moisés, que provocou esse milagre, revelou um princípio fundamental da aliança. Deus é quem escolhe os seus servos e estabelece suas ordens. A aliança exige não apenas fé em Deus, mas também submissão à liderança que ele institui. Esse conceito reverbera no Novo Testamento, onde Cristo é apresentado como sumo sacerdote perfeito, o líder escolhido por Deus para mediar a nova aliança. A relação entre a arca e a aliança é, portanto, central para a compreensão da fé de Israel. Cada elemento dentro da arca, bem como seu próprio simbolismo como trono de Deus, reforça o compromisso de Deus com seu povo e as expectativas que ele tem de seus seguidores. O pacto estabelecido no Sinai, embora firme e duradouro, era apenas uma sombra do que viria. Em Cristo, vemos o cumprimento final da promessa, onde a aliança é estendida não apenas a Israel, mas a todos os que creem, cumprindo assim o propósito redentor de Deus desde o início da história bíblica. A história da Arca da Aliança, portanto, não é apenas uma relíquia do passado. Ela nos aponta para o presente e o futuro, lembrando-nos de que Deus é fiel às suas promessas e continua chamando seu povo a viver em aliança com Ele. Essa aliança, agora mediada por Cristo, nos convida a uma vida de obediência, fé e confiança em Deus, que nunca falha em cumprir suas promessas. A arca no tabernáculo e templo, o centro da adoração em Israel. A Arca da Aliança ocupava um lugar central no culto a Deus no Antigo Testamento, sendo guardada primeiramente no tabernáculo e, posteriormente, no Templo de Salomão. Esses dois lugares eram vistos como as moradas temporárias e permanentes da presença de Deus entre o seu povo, e a arca era o objeto mais sagrado nesses ambientes, simbolizando o trono de Deus na terra. O tabernáculo, construído no deserto durante a jornada de Israel rumo à terra prometida, era uma tenda móvel que acompanhava o povo em suas viagens. Dentro do tabernáculo, havia duas áreas principais, o lugar santo e o Santo dos Santos. Este último era o lugar onde a Arca da Aliança era mantida, separada por um véu grosso que impedia o acesso direto a ela. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha permissão para entrar no Santo dos Santos no dia da expiação. Esse ato era cercado de grande reverência e temor, pois o sumo sacerdote não entrava por mérito próprio, mas representava todo o povo de Israel diante da presença santa de Deus. A estrutura do tabernáculo em si já era uma ilustração da aproximação gradual que os israelitas deveriam ter ao se aproximar de Deus. O pátio externo, onde a maioria dos sacrifícios eram realizados, representava o acesso inicial à presença de Deus, mas apenas os sacerdotes podiam entrar no lugar santo. O Santo dos Santos, onde ficava a arca, era o símbolo máximo da presença divina, um lugar onde Deus se revelava em glória e santidade. Essa progressão de espaços ressaltava a separação causada pelo pecado e a necessidade de mediação para que o homem pudesse se aproximar de Deus. Com a construção do templo em Jerusalém por Salomão, a arca finalmente encontrou uma morada permanente. O templo, descrito com detalhes em 1 Reis versos do 6 ao 8, foi construído com materiais luxuosos e requintados, refletindo a grandeza e a santidade de Deus. No Santo dos Santos do templo, a arca foi colocada em seu lugar definitivo, e a dedicação do templo foi marcada pela descida da glória de Deus, enchendo a casa de fumaça e impedindo os sacerdotes de ministrarem. 1 Reis 8 versos 10 e 11. Esse momento histórico mostrou que o Senhor havia aceitado o templo como sua morada, e a arca continuava a ser o centro da sua presença no meio de Israel. A localização da arca dentro do templo representava mais do que um símbolo da presença divina. Ela era o ponto focal da adoração em Israel. O templo, sendo a casa de Deus, era o local onde o povo vinha para oferecer sacrifícios, buscar perdão e renovar sua aliança com o Senhor. Cada aspecto da vida religiosa de Israel estava centrado no templo, e a arca, como o trono de Deus, lembrava constantemente o povo de que eles adoravam a um Deus vivo e santo, que exigia fidelidade e santidade. Entretanto, o acesso ao Santo dos Santos permaneceu limitado, indicando que a plena comunhão com Deus ainda não havia sido realizada. O véu que separava o Santo dos Santos era uma barreira física e espiritual, revelando que o pecado ainda separava o homem de Deus. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia atravessar o véu com o sangue do sacrifício,
apontando para a necessidade de um mediador entre Deus e o homem. Essa realidade da adoração em torno da Arca da Aliança no templo antecipa o grande acontecimento do Novo Testamento: a morte de Cristo, o sumo sacerdote perfeito, que rasgou o véu do templo, Mateus 27, verso 51, abrindo caminho para que todos pudessem ter acesso direto a Deus. A adoração que antes era limitada e cercada de rituais tornou-se plena e acessível para todos os que confiam em Cristo. A função da arca dentro do tabernáculo e do templo, portanto, nos ensina sobre a seriedade da presença de Deus e a progressão de sua revelação ao seu povo. Desde a tenda móvel no deserto até o grandioso templo de Jerusalém, Deus habitou com seu povo de maneira simbólica, até que, em Cristo, Ele habitaria conosco de maneira definitiva e plena. A arca em batalhas, o poder de Deus no meio de seu povo. A Arca da Aliança não apenas simbolizava a presença de Deus no tabernáculo e no templo, mas também era um elemento-chave nas batalhas de Israel, representando a vitória divina sobre os inimigos do povo de Deus. Ao longo da narrativa bíblica, vemos que a arca, quando levada pelos israelitas, era um sinal de que Deus estava diretamente envolvido na luta, garantindo proteção e vitória para o seu povo. Um dos exemplos mais conhecidos do uso da arca em batalha é a conquista de Jericó, registrada no livro de Josué, capítulo 6. Após a travessia do Rio Jordão, que já havia sido milagrosamente dividida com a presença da arca, Josué 3 versos do 14 ao 17, Deus instruiu Josué a conduzir os israelitas ao redor da cidade de Jericó. Por 7 dias, o povo marchou ao redor das muralhas da cidade, levando a arca à frente e tocando trombetas. No 7º dia, as muralhas de Jericó caíram sem que os israelitas precisassem levantar uma espada. Este evento não foi apenas uma vitória militar, mas uma declaração clara de que o sucesso de Israel não dependia de sua força, mas da presença e do poder de Deus manifestado por meio da arca. Outro evento marcante envolvendo a arca em batalha foi sua captura pelos filisteus, registrada em 1 Samuel 4. Naquela ocasião, os israelitas, acreditando que a arca garantiria automaticamente sua vitória, levaram-na para o campo de batalha contra os filisteus, mas acabaram sendo derrotados. A arca foi capturada, e Israel sofreu uma grande perda. Este episódio revela uma verdade importante. A arca não era um talismã mágico que assegurava a vitória simplesmente por estar presente. Ela simbolizava a aliança de Deus com seu povo, mas essa aliança exigia obediência, reverência e dependência genuína de Deus. Israel, naquele momento, havia se afastado da verdadeira adoração e confiado apenas na presença física da arca, esquecendo-se do Deus que ela representava. A captura da arca, no entanto, trouxe julgamento sobre os filisteus. Eles levaram a arca para suas cidades, mas logo começaram a experimentar pragas e calamidades. A presença da arca nos territórios filisteus trouxe confusão e destruição, forçando-os a devolvê-la aos israelitas. 1 Samuel 5 e 6. Esse episódio demonstrou que, embora Israel tivesse falhado, o poder e a santidade de Deus não podiam ser contidos ou manipulados. A arca, como manifestação da presença de Deus, era uma realidade viva e ativa que operava tanto em bênçãos quanto em julgamento. Outro episódio que destaca o papel da arca nas batalhas de Israel é a retomada da cidade de Ai. Depois de uma derrota inicial por causa do pecado de Acã, Josué 7, os israelitas voltaram para a batalha com a presença da arca. Após purificar o acampamento e restaurar a obediência à aliança, Deus garantiu a vitória sobre Ai, demonstrando mais uma vez que o sucesso nas batalhas de Israel estava diretamente ligado à sua fidelidade ao pacto com Deus. Esses exemplos de uso da arca em contextos militares reforçam uma verdade central da teologia bíblica. A vitória de Israel, e do povo de Deus em geral, não está em suas próprias forças ou estratégias, mas na presença e no poder do Senhor. A Arca da Aliança era um lembrete constante de que Deus lutava por Israel, mas isso exigia uma aliança ativa e uma vida de obediência e confiança nele. O papel da arca em batalhas também aponta para uma realidade maior no plano de Deus. No Novo Testamento, Cristo é visto como o cumprimento das promessas divinas, aquele que vence os poderes das trevas e garante a vitória definitiva sobre o pecado e a morte. Assim como a arca ia adiante nas batalhas de Israel, Cristo, como nosso líder e rei, vai adiante na batalha espiritual em nome do seu povo,
garantindo-nos vitória por meio de sua ressurreição. O desaparecimento da arca, mistério e expectativa escatológica. Um dos maiores mistérios da Bíblia é o destino final da Arca da Aliança. Após desempenhar um papel tão central na vida religiosa, militar e espiritual de Israel, a arca desaparece misteriosamente das páginas das Escrituras, sem que seja mencionada diretamente após a destruição do Templo de Salomão em 586 a.C., quando os babilônios conquistaram Jerusalém. Este desaparecimento gerou uma série de especulações ao longo dos séculos, tanto na tradição judaica quanto cristã, sobre o que aconteceu com a arca e se ela ainda existe ou será revelada no futuro. O livro de 2 Crônicas, 35 verso 3, faz uma das últimas menções à arca antes da destruição do templo, quando o rei Josias ordena que ela seja colocada de volta no santuário. Porém, após a queda de Jerusalém, quando o templo foi saqueado e destruído, a arca não é mencionada entre os objetos levados para a Babilônia, como os candelabros ou outros utensílios sagrados. Isso sugere que a arca, de alguma forma, desapareceu ou foi escondida antes que os babilônios pudessem capturá-la. A tradição judaica oferece diversas teorias sobre o destino da arca. Algumas narrativas rabínicas sugerem que o profeta Jeremias teria escondido a arca em algum lugar seguro, possivelmente nas cavernas debaixo do Monte do Templo, ou até mesmo no Monte Nebo, onde Moisés contemplou a terra prometida antes de sua morte, segundo Macabeus 2 versos do 4 ao 8. Segundo esta tradição, a arca estaria aguardando a restauração de Israel e o estabelecimento definitivo do reino de Deus para ser revelada novamente. No entanto, essa expectativa permanece envolta em mistério, já que nenhuma evidência concreta foi encontrada. Para a teologia cristã, o desaparecimento da Arca da Aliança carrega um simbolismo profundo e escatológico. No Antigo Testamento, a arca era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, mas com a vinda de Cristo, a própria presença de Deus se encarnou na pessoa de Jesus. O Evangelho de João, em particular, faz uma conexão entre a arca e Cristo ao descrever Jesus como o tabernáculo de Deus. João 1 verso 14, aquele em quem a glória de Deus habita de forma plena e definitiva. Nesse sentido, o desaparecimento da arca pode ser visto como um prelúdio para o cumprimento das promessas de Deus em Cristo, que se tornou o mediador da nova aliança, substituindo a antiga. A expectativa escatológica sobre o retorno da arca, presente em algumas tradições judaicas, aponta para o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. No livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, João tem uma visão em que o templo celestial se abre e a Arca da Aliança é vista no céu. Esta visão simboliza o momento em que a presença de Deus será plenamente revelada e seu reino será estabelecido de forma definitiva. Nesse contexto, a arca deixa de ser um objeto perdido e se torna um símbolo da consumação do plano redentor de Deus. Além disso, o desaparecimento da arca lembra que os símbolos do Antigo Testamento, por mais importantes que tenham sido, apontam para uma realidade maior e mais plena em Cristo. Enquanto a arca representava a aliança entre Deus e Israel, Jesus é a nova aliança, e por meio dele temos acesso direto à presença de Deus. Assim, o mistério em torno do paradeiro da arca serve como um lembrete de que a verdadeira presença de Deus não está limitada a um objeto, mas se manifestou plenamente em Jesus Cristo e será plenamente revelada no fim dos tempos. O desaparecimento da Arca da Aliança continua sendo um tema de fascínio e especulação, mas seu significado vai além de seu destino físico. Ela representa a antecipação do cumprimento final das promessas de Deus e a expectativa de uma nova realidade onde a presença divina será plenamente manifesta. Seja em mistério ou em revelação, a arca continua a apontar para a obra redentora de Deus, que culmina na pessoa de Cristo e no estabelecimento de seu reino. A Arca da Aliança e o seu cumprimento em Cristo. A história da Arca da Aliança é uma narrativa profundamente rica, permeada de simbolismo e significado espiritual. Porém, como em toda a Escritura, o significado final e completo da arca só pode ser compreendido à luz da obra redentora de Jesus Cristo. No Novo Testamento, vemos o cumprimento daquilo que a arca representava, pois ela apontava para a presença de Deus, a expiação pelo pecado e o relacionamento de aliança entre Deus e o seu povo. Todos esses elementos encontram sua plenitude em Cristo. Assim como a arca simbolizava a presença de Deus entre o povo de Israel, Cristo é a encarnação da presença divina.
No prólogo do Evangelho de João, lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, verso 14. A palavra grega para habitou aqui literalmente significa tabernaculou entre nós, fazendo uma conexão clara entre Jesus e a presença de Deus manifestada no tabernáculo e na Arca da Aliança. Cristo não é apenas um símbolo da presença divina, ele é a presença de Deus em carne humana, habitando entre o seu povo de maneira pessoal e direta. Além disso, a Arca da Aliança servia como local onde o sumo sacerdote realizava a expiação anual pelos pecados de Israel, aspergindo sangue no propiciatório. Levítico 16. Esse ato simbolizava o perdão e a reconciliação do povo com Deus. No entanto, como o autor de Hebreus nos ensina, esses sacrifícios eram temporários e apontavam para o sacrifício final e perfeito de Cristo. Hebreus 9, versos do 11 ao 14. Jesus, como nosso sumo sacerdote, não entrou no Santo dos Santos terreno com sangue de animais, mas ofereceu seu próprio sangue, obtendo uma redenção eterna. Assim, a expiação que era simbolizada pela arca foi realizada de forma definitiva na cruz. Outro aspecto significativo da Arca da Aliança era o pacto de Deus com Israel. A arca continha as tábuas da lei, que representavam os termos da aliança entre Deus e seu povo. Em Cristo, porém, vemos a inauguração de uma nova aliança, que não é baseada em tábuas de pedra, mas na obra redentora escrita nos corações dos crentes. Jeremias profetizou sobre essa nova aliança, onde Deus colocaria suas leis no coração das pessoas e perdoaria seus pecados de maneira completa. Jeremias 31, versos do 31 ao 34. Jesus, na última ceia, anunciou que seu sangue seria o sangue da nova aliança. Lucas 22, 20, trazendo à realização aquilo que a arca e a antiga aliança apenas prenunciavam. No livro de Apocalipse, o apóstolo João teve uma visão da Arca da Aliança no céu. Apocalipse 11, 19. Esta visão não indica que a arca literal será restaurada na terra, mas que a presença de Deus será plenamente revelada em seu reino. A arca, sendo um símbolo da presença divina e da aliança, agora encontra seu cumprimento em Cristo, que habita com seu povo de maneira plena e final. No reino de Deus, a separação entre o Santo dos Santos e o restante do mundo será desfeita, e a glória de Deus estará completamente acessível a todos os redimidos. Por fim, é importante entender que o cumprimento da Arca da Aliança em Cristo não significa o fim de seu significado espiritual. Ao contrário, a arca continua a nos lembrar da santidade de Deus, da necessidade de expiação pelos nossos pecados e da maravilhosa graça que recebemos por meio de Jesus. O véu do templo, que separava a arca do povo, foi rasgado quando Cristo morreu, Mateus 27, 51, indicando que, por meio de sua obra redentora, o caminho para a presença de Deus está aberto para todos aqueles que creem. Portanto, enquanto a Arca da Aliança era um símbolo da antiga aliança, Cristo é o cumprimento e a perfeição de tudo que a arca representava. Ele é a presença de Deus conosco, o mediador da nova aliança e o sumo sacerdote que nos traz a expiação completa. Em Cristo, encontramos a realidade para a qual a arca sempre apontou, a reconciliação plena com Deus e a promessa de vida eterna em sua presença. A Arca da Aliança, com todo o seu simbolismo e mistério, nos convida a uma reflexão profunda sobre a presença de Deus entre o seu povo e o propósito redentor que ele tem para a humanidade. Desde o Antigo Testamento, a arca apontava para algo muito maior, o cumprimento da promessa de Deus em Jesus Cristo, que é a verdadeira presença divina habitando entre nós. Ao olharmos para a história da arca, vemos que, assim como Israel foi chamado a reverenciar e obedecer a Deus, nós também somos convidados a entrar em sua presença por meio de Cristo, o mediador da nova aliança. Hoje, a Arca da Aliança nos lembra de que a verdadeira comunhão com Deus não é mais limitada a um objeto sagrado ou a um local específico, mas está disponível a todos que creem em Jesus. Ele abriu o caminho para que possamos nos aproximar de Deus com confiança, sabendo que fomos reconciliados por seu sangue. Esta é uma verdade que continua a transformar vidas e nos chama a viver em santidade e gratidão. Se essa jornada pela história da Arca da Aliança tocou você de alguma forma, não deixe de curtir, compartilhar e comentar abaixo. Sua participação é fundamental para continuarmos explorando juntos os tesouros das Escrituras e aplicando suas verdades no mundo de hoje. Que possamos, como povo de Deus,
viver à luz da presença dele e continuar proclamando as maravilhas da nova aliança em Cristo. E você, o que acha que aconteceu com a Arca da Aliança? Qual a importância de refletirmos sobre o seu significado? Compartilhe seus pensamentos. Vamos continuar essa conversa nos comentários.